Olá, doutora, boa noite. Boa noite. A gente tava com um problema na conexão aí, tava caindo o sinal. Tá indo. Acho que agora segura. Então vamos lá, então. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse para o pessoal. Então, gente, sou a Aline Varela, sou de Brasília, atendo na área de nutrição há 7 anos, trabalho com emagrecimento, com pacientes de bariátrica e com nutrição esportiva também, mas o foco sempre em emagrecimento. A maioria dos pacientes é sempre nessa área. Certo. Então vamos começar as perguntas, que tem várias aqui. A primeira delas, como emagrecer de forma saudável? Bom, primeira coisa que se está acima do peso, tem que entender que provavelmente se for um obeso, tem uma cabeça de obeso, né? Então já tem aquela decisão, eu preciso mudar de vida, preciso mudar os meus hábitos. Então já tem essa consciência importante. E aí, de forma geral, você reeducar. Tem muita gente que tem dieta restrita, né? Muito restrita em carboidrato, muita proteína, às vezes alguma estratégia da moda, dieta de internet, e acaba perdendo até muito peso de forma ruim, não é saudável. Só que quando sai dessa estratégia, acaba tendo problemas e volta a engordar, né? Muito mais rápido do que perdeu. Então, essa pessoa não se reeduca. O ideal é aprender a se alimentar, aprender a fracionar refeições, comer assim, não, é isso mesmo, né? É se reeducar. Não adianta a gente colocar uma estratégia muito extrema se o paciente não aprender de fato como é que come de forma saudável. Certo. E o que emagrece mais rápido? Aliando com a dieta alimentar, é aeróbica ou a musculação? Olha, o que eu vejo em consultório, tá? O que eu tenho de experiência é mais musculação. Só que aí tem aquela questão, muitas vezes o peso na balança não muda muito, porque tem aumento de massa muscular e ela é bem mais pesada do que gordura. Então o paciente tem uma grande perda de gordura, perde volume, que a gordura é 3 vezes maior que músculo. Então vem muita mudança de medida, roupa ficando folgada, vê mudança de fato nas medidas, mas no peso não vê muito. Mas a forma mais saudável seria com musculação, porque você tem uma melhora do metabolismo, você acelera ele mais fácil. E aí tem melhora da composição corporal, né? Ganho de músculo e perda de gordura. Certo. Existem muitas pessoas que fazem a musculação, mas acabam emagrecendo, mas querem ganhar massa e demora, né, para ganhar essa massa muscular também. Isso porque o foco delas é mais na balança mesmo, né? A balança comum. E não tem essa questão de muita gente não faz avaliação na academia e não vê a diferença. Se está perdendo gordura, se está ganhando músculo. Então vê o peso do total na balança e acha que não está emagrecendo. Mas é o contrário, está mudando a composição corporal e está sendo ótimo, está trazendo muito benefício. E o metabolismo acelera muito mais assim. Certo. E a aerobiose em jejum, ela é uma boa estratégia? Depende do paciente, tá? Cada estratégia de emagrecimento, a gente precisa analisar o paciente, se ele é elegível para aquilo. Então, tem pacientes que têm a necessidade de se alimentar pela manhã, porque se por exemplo, se for me exercitar em jejum, eu desmaio na academia. Então, tem gente que já tem esse hábito, não come de manhã, não gosta, às vezes até se sente enjoado, já é um paciente que a gente precisa tentar esse, E- né? então existe uma restrição também, não é todo mundo que pode estar fazendo. Isso não é todo mundo. A gente tem que observar se o paciente tem condições de fazer. Então, eu faço toda uma anamnese, avalio como é que é o estilo de vida dele, como é que é a alimentação, se ele consegue aderir à dieta corretamente, e a gente vai fazendo o teste, ver se ele consegue entrar naquilo ali. Certo. E para obter resultados no emagrecimento, é essencial que se alinha sempre com a atividade física, as dietas da nutricionista. Qual a importância da reeducação alimentar nesse caso? Nesse caso, é como eu falei lá no início, a pessoa precisa aprender a comer. Então, fazer dieta, na verdade, eu tento explicar para os meus pacientes que deve ser o estilo de vida, e não somente quando você quer mudar o seu peso. Então, você tem que aprender a comer e o que o seu corpo precisa. Então, a importância da reeducação alimentar é para que esse paciente entenda que ele precisa seguir aquilo para manter um peso ideal.
Então, no início, é para emagrecimento, a gente reduz o teor calórico daquela dieta, mas ensina ele como é que ele vai comer direito. E a partir do momento que ele chega no objetivo do peso que ele queria, aí a gente faz um ajuste na dieta e ele continua comendo de forma saudável e mantendo o peso ideal. Tá? Certo. A Vitória está falando aqui que ela quer emagrecer alguns quilinhos, e com a barriga principalmente. Tem que malhar também, né? Tudo é em conjunto, né? Atividade física quanto a dieta, no caso. Mas a reeducação alimentar não seria uma dieta propriamente, seria para todos, né? Isso, a reeducação alimentar é um estilo de vida, podemos dizer assim. A gente tem que aprender a comer adequadamente. Então, fazer dieta restrita é para um caso ou outro, né? Geralmente para pacientes que têm algum problema de saúde, até mesmo para obesidade, mas a reeducação alimentar é para todos, é o que todo mundo tem que fazer. E cortar calorias seria uma boa estratégia para emagrecer? Para a maioria funciona, mas não para todos. Existem pacientes que têm um metabolismo muito lento e mesmo entrando com uma redução de calorias, eles não conseguem emagrecer. E a gente gera uma ansiedade, porque está comendo pouco demais e vira aquela compulsão, principalmente por doce, por carboidrato, e torna a dieta mais difícil. Então, para alguns pacientes, geralmente para mulheres, quando eu vejo muita dificuldade, eu trabalho primeiro com melhora da qualidade da dieta. Então, a gente educa de fato em qualidade e esse paciente se adaptando bem, a gente pode ir reduzindo aos poucos a quantidade de caloria. Então, dieta é sempre muito individual, a gente não pode generalizar. Então, cada um usa uma estratégia diferente, não adianta achar coisas aí mirabolantes e eu vou fazer, pode não dar certo para você. Pois é. Acho que é o Guimarães está perguntando aqui, a redução de alimentos juntamente com a prática de esporte funciona? Funciona, porém não pode ter uma redução muito grande de alimentos, né? Como eu falei, a restrição calórica ela não vale para todo mundo. Se é um paciente muito obeso, por exemplo, a gente tem que ir com um pouco mais de calma. Se é uma mulher, geralmente as mulheres são mais ansiosas, a restrição muito drástica pode causar uma ansiedade ainda maior. Então, tem que avaliar. Mas, assim, de um modo geral, funciona bem sim a restrição de calorias aliada à atividade física. Então, assim, no caso de pessoas muito obesas, então, que necessita de emagrecimento com urgência e que é restrita a fazer atividades físicas, como é o trabalho da nutricionista nesse caso? Nesse caso, eu sempre acabo trabalhando com redução de calorias. Esse paciente precisa de uma resposta rápida, então, querendo ou não, ele vai ter que reduzir calorias sim. Então, o de praxe aí, a gente vai logo na redução calórica. O Guimarães, ele disse aqui que ele reduziu, né, a quantidade de comida em todas as refeições e está jogando futsal há mais ou menos 2 meses. Ele emagreceu 5 quilos. Está falando aí na nossa live aqui. A maioria das pessoas funciona assim, tá? Tem algumas que especificamente, casos mais restritos, não funciona bem. São poucos os casos, mas a grande maioria funciona bem. Certo. E a gente tem aqui a pergunta pelo e-mail da Ana Luísa, de Goiânia. Ela mandou, fui a nutricionista para ter uma reeducação alimentar para perder o peso. Após a avaliação, ela me indicou uma dieta anti-inflamatória, alegando que deveria ser essa dieta para o tratamento do estresse, está correto? Correto. A dieta em si, ela vai trazer qualidade de vida e praticamente, eu não vou colocar todas, mas a grande maioria das dietas tem esse efeito anti-inflamatório. Tem algumas especificamente que são dietas da moda, elas acabam provocando uma inflamação a mais no paciente, mas são alguns casos, um ou outro. Mas a questão da redução da inflamação no corpo é a mesma coisa de você reduzir a gordura também. A gordura, o excesso na obesidade já gera um processo inflamatório. Então, você desinflamando esse paciente tem uma resposta muito boa. Então, sim, de fato está correta. A dieta anti-inflamatória é feita para ela. Ok, vamos para a próxima. Cíntia Arruda, de Salvador, Bahia. Tenho doença coronariana. Meu cardiologista pediu que procurasse a nutricionista para emagrecer. Ela passou uma dieta low carb.
quando retornei, ele pediu que parasse imediatamente e que procurasse outra nutricionista. O que eu faço? Então, ela tem que aprender a comer corretamente. Se tem uma doença coronariana, provavelmente ela deve estar tomando algum anticoagulante. E tem, como é que a gente pode falar? Característica da dieta low carb, um alto teor de gordura. Reduz sim uma grande quantidade de carboidrato, mas a low carb mesmo, aquela que surgiu primeiro, que surgiram algumas diferentes depois disso. Mas a real, ela tem um teor de gordura e de ômega também. E o ômega 3, ele tem um efeito anticoagulante. Então, se ela já toma essa medicação, para ela é arriscado. Agora, existem alimentos permitidos na dieta low carb também, como proteína de origem animal, carne vermelha, carne de porco, bacon, são alimentos ricos em gordura e podem piorar o colesterol dela, no caso. Se ela tem doença coronariana, provavelmente tem alteração no colesterol. Então, ela Então, aí, nesse caso, ela deixou de passar informação para a nutricionista, né? pode ter sido. Se foi com indicação médica, provavelmente foi o CID lá no encaminhamento e alguma solicitação. Quando é para algum tratamento específico, o médico já pede. Então, se ela não tiver falado para a nutricionista, provavelmente foi um erro aí de comunicação. Mas, de repente, pensar em voltar lá e conversar com ela direito. Também. Vamos para a próxima, então. A gente tem a Celina de São Paulo. Para quem é hipertensa, além do corte de sal, qual a melhor dieta adotada? Bom, a dieta anti-inflamatória também funcionaria muito bem. Primeira coisa, se é hipertenso, beber muita água, né? A água ajuda muito a eliminar as impurezas do corpo. Então, quando se trata de hipertensão, tem muita coisa que vai estar alterando em pequenos detalhes. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu sou hipertenso. Aí eu coloco uma canela, uma cafeína, alguma coisa do tipo. Pode até aumentar um pouco mais a pressão desse paciente. Mas se a dieta for equilibrada, esses pequenas quantidades desses nutrientes já não vão fazer mal. Então, tem que se avaliar individualmente essa pessoa para ver qual dieta vai caber a ele. Mas hipertensão são os pacientes mais fáceis de tratar. A gente só fazendo uma dieta anti-inflamatória já funciona muito bem para ele. Então, essa dieta anti-inflamatória seria uma dieta específica para os hipertensos? Tirar tudo que é industrializado, né? Eu costumo dizer descascar mais e desembalar menos. Então, entrar mais com alimentos naturais, frutas, verduras no dia a dia e hidratação. Evitar usar o sal de cozinha, né, em excesso, principalmente para o hipertenso, a gente já corta o sal de cozinha, coloca outros sais. Então, tirar o excesso industrializado já vai funcionar muito bem para ele. Então, reeducando essa alimentação, colocando alimentos naturais, já vai ajudar a controlar essa pressão muito bem. Temos a última aqui do e-mail, Carlos Alberto de Paranoá, Distrito Federal. Tomo suco de detox para emagrecer. Há 2 meses em jejum todas as manhãs. Até o momento não fez nenhum efeito. Gostaria de saber se emagrece mesmo e qual o prazo para dar resultado. Então, gente, o suco detox não funciona. Ele tem um efeito inflamatório e antioxidante dependendo do que você vai colocar nesse suco. Eles não têm uma receita fixa, né? Você pode misturar 2 frutas, uma couve, uma outra folha, uma beterraba, enfim, você mistura o que tem ali e você traz uma propriedade na qual aquele vegetal, aquela fruta já é rica. Então, você faz um efeito benéfico naquele alimento. Mas dizer que aquele suco vai fazer efeito, fazer você emagrecer, ele sozinho não funciona. Você tem que fazer toda uma reeducação, tem que fazer a dieta correta e praticar exercício. Não espere milagre de um suco detox. Pois é. Então vamos para a próxima aqui. Qual a diferença entre a nutrição funcional da nutrição esportiva? Se a nutrição funcional, ela trabalha com, o próprio nome já diz, a funcionalidade dos alimentos. A gente trabalha muito com fitoterapia também, aqueles medicamentos manipulados naturais, né? Eles não são considerados medicamentos. Então, é muito voltado para a função de cada alimento, de cada fitoterápico que vai entrar na vida do paciente. Então, quando a gente faz uma dieta funcional, às vezes colocamos alimentos específicos que não são comuns, por exemplo, um cacau em pó. Nem todo mundo tem o costume de comer diariamente um cacau em pó. Ele tem propriedade anti-inflamatória. Então, cada alimento que vai na dieta tem uma função específica,
já ligada ao problema que aquele paciente tem. E a esportiva é ligada para realmente melhora de performance, ganho de massa muscular para quem pratica academia, melhora de performance para atleta, né, que já compete. Então, é para a área esportiva. E há pessoas também que comem de tudo e não engordam, né? Continuam magras. É problema no metabolismo também, caso? Bom, podemos dizer que o metabolismo dessa pessoa é bom sim, mas existem pessoas magras que têm alterações nos exames de sangue, né? Então, podemos dizer falsos magros. Muitas vezes essa pessoa não pratica exercício, come bem e não engorda. Ela tem uma pequena quantidade de massa muscular, então a composição corporal dela não é de todo saudável. Tem um teor a mais de gordura para aquele peso que ela tem. Então, nem sempre esse magro vai ser saudável, mas sim, o metabolismo dele é até bem acelerado. Geralmente, sim. E o café da manhã é uma das principais refeições. No caso, para quem quer emagrecer, quem corta essa refeição da manhã, está se prejudicando? Depende do paciente. Não existe uma refeição principal, todas elas são. Por isso que quando a gente trabalha, por exemplo, com fracionamento de refeições, a gente coloca 6, 7 refeições, tem pacientes que necessitam disso. Cada refeição tem um teor calórico e tem uma quantidade de nutriente específica. Então, cada uma vai ter a sua importância. Não tem uma refeição especificamente mais importante que a dieta. Então, o café da manhã pode fazer falta para muitos, e se eu cortar, esse paciente vai entrar em desespero, e eu preciso comer de manhã, não tenho energia, não consigo raciocinar. Como tem outros que não fazem a menor questão do café da manhã. Então, talvez para esse eu possa trabalhar uma estratégia diferente e colocar ele no estilo de vida de um jejum intermitente, por exemplo. Então, cada um tem uma particularidade. Certo. Eu gostaria que a doutora passasse suas redes sociais e os contatos para quem quiser marcar a consulta com a doutora. Perfeito. O meu e-mail, quem quiser entrar em contato, é alineaparecidavarela@gmail.com. Rede social eu respondo sempre, é Nutrivarela, tá? @Nutrivarela lá no Instagram. E tem o WhatsApp também, 61991298006. Querendo marcar consulta, entre em contato lá que a gente fala. Então, mais uma vez o WhatsApp, qual é o número? 61991298006. E qual a importância de estar participando do programa Viva Mais Saudável para você? Aprender a ter uma melhor qualidade de vida, com certeza, né? Passar essas informações para as pessoas é muito importante, porque a gente vê muita besteira na internet. Então, vocês trazendo mais para falar o que é real aqui, eu acho isso fantástico, porque a gente está trazendo informação muito precisa, muito preciosa para essas pessoas. Então, dizer o que é mito, o que é verdade, que as pessoas vêm com cada ideia mirabolante para a gente no consultório, e eu gostaria de ter isso mais fácil, né? Uma informação mais fácil para essas pessoas. Então, o que vocês estão promovendo aqui é sensacional. Levar informação de verdade. E eu agradeço a participação da doutora no programa Viva Mais Saudável. Espero que você participe mais vezes com outros temas, porque eu vi no seu Instagram alguns vídeos que você aborda outros assuntos. Seria muito interessante para o Viva Mais Saudável para orientar e informar as pessoas. Então, seria uma honra ter você novamente no Viva Mais Saudável. Será um prazer participar mais vezes. Tá, ok. A gente encerra o Viva Mais Saudável dessa noite, agradecendo a todo o pessoal que entrou aqui no Instagram ao vivo, ao pessoal da Rádio TPFest que está ao vivo com a gente para todo o sul de Minas. E a gente agradece a doutora Aline aqui Varela. E a gente encerra o Viva Mais Saudável dessa noite. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.